Antes de vocês começarem a assistir realmente os vídeos meus lá no hospital, eu queria fazer um adendo aqui no início. O foco desse vídeo é a parte acadêmica, porque esse é o foco do meu canal, mostrar a realidade da medicina. Então vocês vão me ver comentando muito mais sobre os casos e não tanto sobre a questão social, ou econômica, ou até mesmo política da pandemia ou de um hospital de campanha. Eu foquei realmente na parte médica, porque era o que eu estava lá pra viver, pra aprender. Então esse é o foco desse vídeo, não estranhem eu estar dando tanta ênfase aos casos. E outra coisa é que quando eu saí de lá no último dia, antes de sair, eu fiz o exame de Covid, deu negativo. Estou cumprindo o isolamento de 14 dias e vou refazer daqui uns dias o teste de novo, por questão de segurança, né? Porque vai que eu me contaminei no último dia de plantão e aí não deu tempo de positivar o exame. Mas não tô sentindo nada, tudo tranquilo. Porém, por questões de segurança, obviamente, estou fazendo o isolamento de 14 dias e vou repetir o exame também. Agora vocês podem assistir o vídeo. Oi gente, aqui é a Izzy pra mais um vlog de plantão, dessa vez uma experiência incrível que eu achei que eu nunca pudesse ter a experiência, né, de ver isso, e eu acho que eu nunca mais vou ver isso na minha vida. Eu estou hoje no hospital de campanha do coronavírus, né, aqui em Marabá, no Pará. Pra quem acompanha o canal já me conhece, meu nome é Denise, eu tenho 20 anos, estou no 6º período de medicina, né, na verdade terminei o 6º período agora, na modalidade EAD, e eu acompanho alguns plantões através de médicos que eu conheço, procuro oportunidades de já ter esse contato com a prática, mesmo antes de estar no internato, mesmo antes de estar formada. Desde que eu postei no Instagram que eu estou aqui acompanhando esses dias, já me perguntaram como é que eu consegui esse estágio. Na verdade, o médico que tá dando plantão aqui é o médico que eu já acompanho lá na minha cidade, e aí quando ele falou que vinha, eu pedi se eu podia acompanhar, ele conversou com o pessoal aqui, aí eles liberaram a minha entrada. Hoje é domingo, dia 21 de junho, agora são 11h30 da manhã. A gente chegou na sexta-feira à noite, assumiu o plantão às 19 horas de sexta-feira à noite, né? Então já tem mais de 36 horas que eu já estou nesse plantão. Só que tá sendo um pouco difícil de gravar, porque aqui é muito cheio. Aqui o repouso, vocês terem uma ideia, tem 7 camas, então é muito difícil ficar vazio pra eu conseguir conversar com vocês. Mas foi até bom, porque nesses dias, né, esses 36 horas que já passaram, eu tive a oportunidade de entender como é que tudo isso funciona, de conhecer o sistema, de como é que tá sendo o atendimento dos pacientes, pra poder dar mais informações pra vocês. Outra coisa que eu tenho recebido bastante de vocês é se eu não tô com medo de estar aqui, né, realmente em contato com todo mundo que tá com coronavírus confirmado, se eu não tô com medo de pegar Covid. Então, eu acho que medo não é exatamente a palavra que eu tô sentindo, é óbvio que eu tô tendo o máximo de cuidado possível, mas, não sei, gente, todas as vezes que eu me vejo em situações assim, em que a saúde tá realmente num caso de muita necessidade, eu me sinto muito bem, e eu sinto uma motivação muito grande de continuar. Então, quando eu cheguei aqui, é óbvio que você vê a situação dos pacientes, você dá aquele medo, sabe? Você fica pensando, imagina se eu pego isso, eu passo pra minha família. Mas, por outro lado, eu fiquei olhando aquilo, eu tive muita vontade de fazer alguma coisa, de tentar ajudar de qualquer maneira, por mais que, tipo, eu não tenha um conhecimento muito grande, com o que eu sei, a vontade de ajudar. Então, eu vou contar pra vocês o que eu já vivi até agora, né, de sexta-feira pra cá. Primeira coisa, quando falavam pra mim em hospital de campanha, na minha cabeça eu tinha uma ideia de coisa bem de guerra, sabe? Tendas e uma coisa bem improvisada. E quando eu cheguei aqui foi uma baita de uma surpresa, porque o hospital de campanha foi montado num centro de convenções. Então era uma estrutura muito grande pra fazer eventos bem grandes. Marabá, pra quem não tem ideia, é uma cidade de 300 mil habitantes, então não é uma cidade tão pequena. E a estrutura aqui que foi montada é muito boa, realmente. Eu fiquei muito surpresa quando eu entrei. Aqui tem 3 alas, A, B e C. A ala que eu estou atuando, né, acompanhando, é a ala B, que é a ala da UTI. Então na ala B a gente tem 50 leitos, tipo, tem as caminhas, tem as bombas de infusão, tem máquina pra respirador, tá tudo, tipo, bem montado, sabe? A única coisa que a gente tá tendo um pouco de dificuldade é que alguns materiais e alguns medicamentos estão em falta. Vem caminhão, assim, toda semana, mas o fluxo de uso é muito grande. Então, por exemplo, tem 2 dias que a gente tá sem drogas vasoativas pra manter a pressão e a frequência cardíaca estável, né? Mas a gente tá se virando com o que tem e tá dando certo por enquanto. Mas voltando à questão da estrutura, eu fiquei muito surpresa quando a gente entrou. A gente foi recepcionado pelo médico que organizou o plantão, pro médico que eu tô acompanhando, né, que organizou esse plantão. E aí ele veio apresentar pra gente. Onde eu estou agora é o repouso, ele fica 2 andares acima do térreo, que é onde fica os leitos. Então aqui tem 2 rolos de escada
pra chegar onde eu tô, então fica um pouco mais afastado, por isso que eu tô sem máscara e tal, mais de boa. Mas lá embaixo a gente entra, assim, pega a direita, tem a estrutura muito grande, onde tem a ala B, que é gigantesca, assim, um corredor com leito dos dois lados. Eu não vou conseguir gravar muita coisa, porque como tem paciente fica complicado, mas se às vezes eu pegar uma ala que não tem ninguém, eu gravo pra vocês terem uma ideia da estrutura. A ala C é a ala que recebe os pacientes, então quando chega a ambulância, eles vão direto pra ala C pra fazer a internação desses pacientes. Geralmente são pacientes estáveis, alguns já vêm direto pra B, como falei, a B é UTI, então são os pacientes que estão entubados ou que são pacientes mais idosos e com muitas comorbidades. O que eu observei? De todos os pacientes que a gente tem, não tem nenhum com menos de 40 anos e todos têm comorbidades, ou é obeso, ou é tabagista, ou tem pressão alta, tem diabetes. Então a grande maioria é acima de 60 anos, assim, a gente tem vários pacientes de 70, 80, então pacientes jovens. Na UTI eu não vi nenhum. Na internação normal, né, na observação, tem pacientes mais jovens de 30 e poucos anos, mas aí eles estão tipo, eles estão só tomando a medicação, estão se alimentando sozinho, estão andando, tomando banho sozinho, então são pacientes que estão bem. E assim, gente, aqui é um cenário muito de emergência, realmente, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de ter esse contato com a emergência, é um ambiente que eu me sinto bem. Então, nas 2 primeiras horas que a gente estava aqui, teve uma parada cardíaca que a gente conseguiu reanimar depois de 4 minutos de ciclo de reanimação. Teve 2 intubações, teve 2 acessos centrais, que inclusive foi a primeira vez que eu fiz um acesso central. Então, assim, realmente tem um tempo todo de procedimentos. Ontem foi mais tranquilo de procedimento, porque tá faltando material para fazer acesso central, então não tinha como fazer. Tem uns 4 ou 5 acessos centrais esperando para serem feitos, só esperando o material chegar. Então, como funciona a questão do atendimento, o fluxo do serviço? Hoje a gente está com 20 pacientes internados na UTI e são 3 médicos intensivistas, né, especialistas na UTI que estão atendendo. Como faz a divisão? Divide a quantidade de pacientes por quantidade de médicos, então tá tendo uma média aí de 7 a 8 pacientes por médico. No primeiro dia a gente ficou com 8 pacientes, ontem a gente estava com 7 pacientes. Então o que a gente faz? A gente fica responsável por acompanhar esses 7 pacientes, né? Então a gente vai, examina, vê o que está na prescrição, vê quais são as comorbidades que esse paciente tem, vê qual antibiótico ele está tomando, vê como está o parâmetro respiratório. E à noite são feitas as prescrições. As prescrições são feitas à noite para o dia seguinte. Então ontem à noite mesmo a gente sentou, passou o paciente para o paciente, viu como é que estava, viu as medicações que era para suspender, que era para adicionar, faz a prescrição nova que é para ser usada no dia de hoje, né? E aí, quando você termina de fazer a prescrição, o seu trabalho meio que tá feito. O que você fica fazendo no resto do dia? Atendendo intercorrência. Então, a pressão subiu, a pressão baixou, a frequência tá baixa, a frequência aumentou, o paciente não tá urinando, o paciente tá precisando passar para avaliação de nefrologista, ou então parada cardíaca, o paciente tá precisando entrar com droga mais pesada, tá precisando entubar. Então, é esse o seu papel. Quando chega à noite, geralmente os médicos dividem para não ficar todo mundo acordado, responsável pelos seus leitos. Então, tipo, você fica aí de meia-noite às 3, eu fico de 3 às 6 e o restante fica, aí o outro levanta. Então, assim, a gente divide o horário para todo mundo descansar e os pacientes não ficarem desassistidos. Mas, assim, quando não tá tendo intercorrência, é muito tranquilo. Acontece que, às vezes, chega muita coisa ao mesmo tempo, igual como eu falei pra vocês. Nas primeiras 2 horas que eu estive aqui na sexta-feira, teve um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive a equipe começou a brincar, falando que a gente era pé frio, porque foi só a gente chegar que começou a ter um monte de coisa. Aí a gente deve ter deitado umas meia-noite, mais ou menos, na sexta-feira. Quando foi 5 da manhã, a enfermeira chamou, porque um paciente tava tendo parada, e aí a gente desceu correndo as escadas pra atender. Só que na verdade a gente chegou lá e ele não tava em parada, ele só tava realmente com bradicardia, né, que é a frequência cardíaca baixa. Aí a gente já ficou por lá até as 9 e pouco da manhã, né, acompanhando os pacientes. Às 9 chegou uma médica que ela é especialista em UTI mesmo, porque ela tá dando um apoio, então ela vai passando todos os pacientes, faz as sugestões dela de medicação, o que pode melhorar e tal. Ela sabe pra caramba, inclusive eu fiquei muito admirada. E aí isso vai ajudando, né, a gente tá tendo um suporte muito grande profissional, tá todo mundo, assim, muito empenhado. E aí é isso, gente, a gente vai acompanhando os pacientes, vai fazendo as prescrições. Durante o dia o que a gente mais observa é que essas oscilações, frequência aumenta, frequência baixa, pressão sobe, pressão baixa. Ontem à tarde a gente acabou perdendo um paciente, foram quase 20 minutos de reanimação, mas ele infelizmente não resistiu. Foi o único paciente que eu vi ir a óbito, assim, na minha frente, desde que eu cheguei aqui. Só que não foi o único que chegou a óbito, se eu não me engano. Quando a gente chegou tinham 2 corpos no necrotério, e ontem pela manhã, quando eu passei, tinham 5.
São várias alas, né, então a gente acaba não tendo contato com todos os pacientes. Essa noite, como eu estou falando com vocês aqui no domingo de manhã, todos os nossos pacientes que a gente estava responsável, 7 de ontem à noite, eles estão bem, eles passaram a noite bem, não teve nenhuma intercorrência. Teve uma intercorrência com uma paciente da outra ala, que na verdade foi o médico que eu tô acompanhando que foi atender, que ela teve um pico hipertensivo de pressão de 280 por 170, e aí acabou gerando edema de pulmão, mas aí ela já tá controlada, tá estável. Então, assim, é emergência o tempo todo, uma coisa que eu gosto bastante, eu tô gostando muito da experiência daqui, é realmente uma experiência única na minha vida, e é tão louco porque quando eu estou num ambiente assim, por mais que seja tumultuado, emergência, paciente grave, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito tranquila, eu me sinto muito relaxada. Tipo, ver aquela movimentação, intuba paciente, testa laringo, não sei o que, pega medicação, adrenalina, 2 minutos de parada, checa pulso. Nossa, eu fico muito, assim, plena, realmente, numa situação dessa, sabe? Não no sentido de ficar calma, mas no sentido de realmente me sentir bem nesse ambiente. Outra coisa, quando a gente chega aqui, a gente recebe esse uniformezinho, né, que é um pijama próprio do Hospital de Campanha, Governo do Pará, e a gente tem máscara o tempo todo. A questão de paramentação aqui, o que a gente percebe, a maioria dos profissionais já pegaram, gente. Olha, de todo mundo que eu conversei até agora, uma enfermeira me falou que ela não pegou, o restante todo mundo pegou. Então eles estão um pouco mais flexíveis em relação à paramentação, sabe? Eles não estão andando tipo astronautas, até agora eu não vi ninguém tipo astronauta mesmo, com aquele macacão. Todo mundo usa máscara, quando vai fazer algum procedimento coloca óculos, coloca o face shield, né? Mas, em geral, a maioria tá andando só com a roupa privativa e com a máscara. Aqui embaixo a gente tem banheiro, tem estrutura para tomar banho. Eu trouxe minhas malas ali, tá tudo aqui. Não é óbvio uma estrutura de hotel, mas dá pra se virar bem. A alimentação aqui é um pouco regrada, digamos assim. A gente tem os horários certinhos de café da manhã, almoço, lanche e janta. E aí a gente tá pedindo comida pelo iFood mesmo, quando bate a fome. Como vocês podem ver, eu tô com uma cara um pouco de cansada, apesar de que essa noite eu dormi bem. A gente deitou, eram umas 11 horas. Conseguiu dormir umas 8 horas essa noite, não teve nenhuma intercorrência com os nossos pacientes. Mas não deixa de ser cansativo, né? Principalmente porque você fica sob tensão o tempo todo. Você descansa, você dorme, mas qualquer barulho você já acorda achando que é alguém te chamando pra alguma emergência. Oi, gente. Então, hoje é segunda-feira, já são 10 horas da manhã. Ontem à noite eu tinha pegado a câmera pra poder atualizar vocês do que tinha acontecido durante o dia. Mas no momento que eu peguei a câmera lá no repouso, eu peguei meu celular pra poder dar uma olhada no Instagram nas perguntas que vocês tinham feito, pra poder responder aqui no vlog. E aí eu comecei a reparar no volume de mensagens do pessoal da minha faculdade e da minha sala. Em especial, tinha outras pessoas também de fora, mas era esse mais significativo. E mensagens assim meio pesadas falando que eu não estava respeitando os pacientes aqui, porque eu tinha postado uma foto fazendo um acesso central, comemorando que eu tinha conseguido fazer um acesso central, e estavam falando que eu estava aqui me vangloriando dos procedimentos que eu estava fazendo, que eu estava ignorando a parte humana. E aí isso me deixou muito chateada, porque isso é uma coisa que me preocupa muito, muito, muito. E quando falaram que eu não estava respeitando os meus pacientes, isso me abalou de uma maneira muito, muito pesada. Então eu fiquei mal, eu chorei, eu postei um desabafo nos stories falando que eu não ia mais postar nada daqui. Mas aí eu tive uma conversa com o meu preceptor, que é o médico que eu tô acompanhando aqui, que na verdade virou um grande amigo. E ele me explicou, assim, me mostrou um outro lado dessa situação que foi muito boa pra mim. E eu gostei do ponto de vista dele, eu entendi que ele tava realmente certo e que eu não podia me deixar abalar por essas coisas que eu sei que não são verdade. Eu não tô aqui só pra aprender procedimento. Eu tô aqui tentando ser útil no meio de uma situação tão louca que é essa pandemia. Mas de qualquer maneira eu acabei ficando muito chateada e não apareci pra contar o que aconteceu. Mas hoje eu tô bem melhor, eu recebi muita mensagem de carinho depois que eu expliquei nos stories o que realmente era meu propósito. Muita gente entendeu. A minoria realmente estava me julgando daquela maneira. Como eu falei, hoje já é segunda-feira. Ontem à tarde foi tranquilo, até umas 5 horas a gente ficou no repouso, não teve nenhuma intercorrência com nenhum paciente. Às 5 chegou um paciente, a gente precisou fazer a internação dele aqui na UTI. Ele chegou com uma dificuldade respiratória bem significativa, a gente até cogitou a possibilidade de já intubar, mas aí quando colocou a máscara e ofertou oxigênio, a saturação dele já melhorou, então hoje mesmo ele tá saturando 98 só com a máscara, sem necessidade de intubação, o que é muito bom. Aí a gente aproveitou que já tinha levantado mesmo e já foi fazer as prescrições, né, que tem que ser feitas no final do dia para serem usadas no dia seguinte, então passar visitando os pacientes, a gente tá com 7 pacientes, né, tem 21 pacientes agora na UTI e 7 são nossos, são 3 médicos, né, então fica dividido. A gente passou a visita, fez as prescrições, eu tô aprendendo bastante nessa questão de prescrição, de entender os medicamentos, né, principalmente questão de diluição de medicamento, porque tem muito sedativo que precisa diluir no soro, diluir no soro fisiológico, no glicosado, e aí faz na bomba de fusão, quantidade de ml hora, e tem o cálculo que você faz baseado no peso do paciente. Então eu tô aprendendo bastante isso.
Outra coisa que a gente também fez de tarde foi avaliar as gasometrias do paciente. Gasometria é quando a gente tira uma quantidade de sangue arterial do paciente e aí vê como está o balanço de gases, né? CO2, oxigênio, pH do sangue. Isso a gente avalia se o paciente não está com acidose, ou sangue muito ácido, ou com alcalose, sangue muito básico, e aí a gente corrige esses parâmetros, né? E aí a gente passou em 7 pacientes também, olhando as gasometrias, o médico me explicou, né? Meu professor é incrível, ele me explicou tudo sobre a gasometria, o que eu precisava avaliar, os valores de referência, como eu corrigia excesso de sódio, falta de potássio, sangue muito básico, sangue muito ácido. Então tudo isso foi muito bom, eu aprendi ontem à tarde. Ontem à tarde também chegaram 3 kits de acesso central, né? Eu falei pra vocês que a gente tava com falta de material e chegaram 3 kits. Então, quando foi mais ou menos umas 7h30, a gente foi passar os acessos. Eu passei 2 e ele passou 1, que tava muito difícil, que a paciente era obesa e aí a anatomia fica mais complicada. Mas eu fiquei muito feliz, por isso que eu tinha feito esse post no Instagram, porque eu consegui fazer... no primeiro dia eu fiz um acesso e ontem eu fiz 2 acessos. E eu não causei nenhum pneumotórax, que é uma complicação que acontece às vezes na hora que você vai entrar, porque você entra aqui na clavícula, né? Você pega aqui entre a fúrcula e a clavícula, o terço médio, você entra com a agulha em direção à fúrcula para pegar a veia subclávia. E às vezes acontece, dependendo de como você entrar, você perfurar o pulmão e fazer um pneumotórax, aí tem que drenar o tórax. E aí eu não fiz nenhum pneumotórax. Nos 3 acessos que eu passei, eu não fiz nenhum pneumotórax. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque tipo, é uma complicação que acontece. Eu fiquei muito feliz que eu não causei um dano assim no meu paciente. E aí eu fiz o post comemorando no Instagram e deu esse rolo todo, eu fiquei mal, mas superamos. Aí eu fiz esses 2 acessos centrais. O primeiro foi bem tranquilo de fazer, eu acertei de primeira. O segundo eu acertei na segunda tentativa, mas assim, eu fiquei realmente muito feliz de ter conseguido. Eu adoro os procedimentos, porque eu gosto mais dessa coisa manual, realmente. Então eu fiquei bastante feliz de ter conseguido. Depois que a gente passou os acessos centrais e que terminou de fazer as prescrições, não tinha nada pra fazer. A gente foi dormir, era umas 00:30, mais ou menos. Todos os pacientes estavam estáveis. E aí às 6h30 de hoje a gente foi acordado porque tinha uma paciente que ela tava com queda de saturação. Ela não tava entubada, na verdade ela tá internada aqui desde o começo de maio. E aí ela já tinha sido entubada, foi extubada. Já tinha 10 dias que ela tava sem tubo e aí ela evoluiu com essa queda da saturação, teve necessidade de ser entubada novamente. Foi muito difícil, sem mentira, acho que foi uma meia hora pra conseguir entubar ela, porque como ela já tinha sido entubada e retirar no tubo, tava muito ademaciado aqui, né, tava inchado, então tava difícil de passar um novo tubo. Inclusive precisaram de 2 médicos pra conseguir fazer a intubação. E depois que fez a intubação, poucos minutos depois ela teve uma parada cardiorrespiratória e infelizmente ela não resistiu, mesmo com a reanimação, então a gente perdeu essa paciente hoje de manhã. É sempre muito difícil você ver assim, alguém morrer na sua frente, é muito louco, principalmente porque ontem ela estava acordada, ela não estava entubada, como eu disse, então ela estava acordada, ela estava respondendo. Então é muito louco você imaginar tanto que a vida é um sopro, sabe? Quando você tem essa percepção é muito louco. E como o médico que eu estava acompanhando foi o médico dessa situação, né, dessa intercorrência, é ele que tem que preencher o atestado de óbito. Eu nunca tinha preenchido antes, aí ele me explicou tudo, como é que funciona, o que tem que preencher, e a gente está esperando os familiares chegarem agora para poder dar a notícia. Por enquanto foi isso que aconteceu. Tem 2 pacientes dos nossos 7 que estão preparando para serem estubados, então a gente já está diminuindo a sedação para ver como eles reagem, para ver se a gente consegue tirar eles do tubo entre hoje e amanhã, o que é uma coisa muito boa. Toda hora eu acho um canto diferente pra conseguir gravar pra vocês, gente. Agora eu estou literalmente numa escada dentro do prédio mesmo. Desde aquela hora que eu falei com vocês, muita coisa aconteceu. Logo que eu saí, que eu guardei a câmera e desci pra área de leitos, uma paciente que a gente estava acompanhando, ela começou a piorar. A frequência cardíaca dela estava batendo 140, 150, a pressão dela também subiu, a frequência respiratória dela estava batendo 41, 39 respirações por minuto. E ela começou a ficar muito sudoreica, né, suar bastante, sinais clássicos realmente de que ela estava entrando em choque séptico. E pra piorar, todos os acessos de veia dela estavam perdidos, assim, tipo, o que ela perdeu. E todos os acessos que as enfermeiras estavam tentando passar, tudo arrebentava às vezes, porque ela estava muito desidratada. E aí o doutor tentou pegar as veias periféricas, não conseguiu. Aí foi tentar pegar aqui, tentou pegar jugular várias e várias vezes, não conseguiu. Toda vez que pegava um pouquinho só de soro que colocava, ela já perdia. Então a gente precisava fazer um acesso central e não tinha material para fazer acesso central aqui, estava em falta. Então pensa no desespero, vendo a paciente ficar ruim na sua frente. Ela estava acordada e ela falava, não me deixa morrer, não me deixa morrer. E aquilo foi me dando uma agonia, uma angústia tão grande.
de você saber o que você tem que fazer, mas, tipo, ficar de mãos atadas. Como é que eu vou fazer um acesso central sem material para acesso central, sabe? E aí, assim, nos 45 do segundo tempo, depois de tentar tudo quanto é acesso, até dos pés à cabeça, chegou um kitzinho de acesso central, e aí fez acesso central, e depois que começou a correr o soro, né, e fundiu o volume, a paciente começou a melhorar, ela ficou estável. Infelizmente, mais pro final da tarde, ela rebaixou de novo a saturação e precisou ser entubada. Inclusive, o doutor deixou eu passar o tubo, ele posicionou o laringo pra mim e deixou eu visualizar o que eu precisava ver, né, e passar o tubo. Mas assim, foi desesperador, gente, ficar olhando a paciente na minha frente, a gente sem ter o que fazer, e eu segurando a mão dela, e ela apertava a minha mão, e eu ficava tentando parecer que eu tava de boa, de forte, mas eu queria sair correndo dali, porque eu não tava aguentando ver aquela situação. Enquanto a gente tava no meio dessa loucura com essa paciente, um paciente lá do outro lado teve uma parada cardíaca, e aí a equipe foi toda para participar da reanimação. Infelizmente, depois de 40 minutos tentando reanimar, a paciente não voltou, foi a óbito. E além disso, enquanto estava tendo essa intercorrência com a nossa paciente, o paciente tendo parado, morrendo do outro lado do corredor, chegou mais um paciente em estado grave também, entubado, idoso. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, gente. Foi uma manhã, assim, insana, realmente. Foi, o emocional foi colocado à prova, realmente, essa manhã. Tanto que quando eu saí dali, eu fiquei até meio desnorteada, sabe, tentando digerir tudo aquilo que eu tinha visto. Foi muito pesado, eu fiquei muito chocada com tudo aquilo, sabe? Foi o dia mais pesado, foi a série de intercorrências mais pesada que eu já vivi aqui. Ainda bem que a tarde foi tranquila, os pacientes ficaram bem. Uma coisa boa aconteceu, que um paciente nosso teve alta, ele saiu da UTI sem tubo, sem nada, foi para observação, para aguardar realmente recuperar totalmente o padrão respiratório dele para receber alta. Então isso é uma coisa muito boa. A gente tem que sim comemorar cada paciente que a gente consegue ajudar. Tem 2 pacientes nossos que estão também preparando para sair do tubo, estão retirando a sedação para tentar tirar o tubo, e eles se recuperando. Isso também é muito, muito bom. Agora, mais pro final da tarde, tudo ficou mais tranquilo. Infelizmente, a gente teve essa intercorrência com a paciente ter precisado entubar ela. Era mais ou menos umas 4 e pouco da tarde quando a gente precisou entubar. Mas de resto, tudo ficou tranquilo. Eu acabei de fazer as prescrições, como eu falei, os pacientes estão estáveis. Não tem nenhum paciente assim muito grave que a gente esteja com medo de dar uma parada no meio dessa noite. Eu sei que pode parecer estranho falar, o paciente morreu de parada cardíaca, mas o problema dele é coronavírus que atinge o pulmão. Acontece que existem vários mecanismos que levam a uma parada cardíaca, e um deles, que é o que está acontecendo com os nossos pacientes, é uma parada por hipóxia, por falta de oxigênio, né? Mesmo com a intubação, colocando o oxigênio lá dentro, esse oxigênio não consegue chegar no sangue, óbvio que ele não chega nos tecidos, não chega no coração, o coração para de bater. Então esse é o mecanismo porque os pacientes morrem. Eles morrem de uma parada cardíaca decorrente da hipóxia causada pelo quadro pulmonar do coronavírus. Agora eu tô esperando a janta, os médicos se juntaram e pediram uma janta melhorzinha essa noite, né? Tem janta aqui no hospital, mas aí a gente sempre tenta comer alguma coisa, ou então tipo, fazer um momento mais de boa. A equipe que tá aqui hoje é muito tranquila, isso ajuda o plantão a ficar mais leve no meio de uma situação tão pesada. E é isso, eu volto aqui se tiver alguma intercorrência durante a noite, ou então a gente se vê amanhã de manhã, no último dia, assim, último dia e noite que eu vou passar aqui, porque na quarta-feira a gente sai às 19 horas. Estamos na terça-feira, agora são 5 para meio-dia, e amanhã foi tranquilo, a noite também foi tranquila, não teve nenhuma intercorrência, todos os pacientes seguiram bem durante a noite. Agora pela manhã eu levantei, eram umas quase 7 horas, também foi tranquilo, a gente passou a visita em todos os pacientes. Tem que fazer uma visita multidisciplinar, né, que reúne o pessoal da equipe da enfermagem, da fisioterapia, paciente por paciente, para ver como é que tá sendo a evolução, para programar pacientes que estão preparando para sair do tubo, ver a questão de medicação, melhorar a sedação, retirar a sedação. Então tudo isso a gente faz no começo da manhã, tem que fazer tudo anotado também. Eu acabei perdendo o horário do café da manhã do refeitório, e aqui, tipo, é o horário certinho, depois o refeitório fecha, então eu acabei tendo que pedir comida. Comi, e aí depois a gente foi de volta para os leitos, né? Tinha alguns pacientes que a gente precisava mexer um pouquinho na prescrição, porque alguns que estão acordados estavam reclamando de desconforto abdominal, aí tinha que adicionar uma medicação para dor. Tinha que mexer também nas bombas de infusão para sedação de alguns pacientes que estavam estavam querendo acordar e estavam resistindo ao tubo. E quando isso não está programado para acontecer, né? Quando não está com planos de estubar o paciente, a gente tem que colocar um pouco mais de sedação, porque senão ele vai ficar lutando contra o tubo, e aí isso acaba prejudicando a oxigenação dele. Mas amanhã tava bem tranquilo até uma meia hora atrás. A minha mãe tinha acabado de mandar mensagem perguntando como é que tava por aqui, me dando bom dia. E eu falei, não mãe, tá tranquilo, de boa. Sem mentira, 1 minuto depois que eu falei isso pra minha mãe, teve uma parada. Foi coisa assim, louca. Eu tava gravando o áudio pra minha mãe, desliguei o áudio, veio o médico correndo.
Vamos parar. Uma coisa que vocês me perguntam e que eu acho muito importante abordar é sobre a questão da relação médico com a equipe de enfermagem. Muita gente me pergunta o que eu acho da equipe da enfermagem, do papel da equipe da enfermagem. E assim, quanto mais eu tenho contato com a prática, mais eu vejo o quanto a gente é realmente dependente da equipe de enfermagem, gente. O serviço não roda sem o pessoal da enfermagem, não roda. Por mais que falar a gente que prescreve, a gente que carimba, a gente que define conduta, sem eles pra fazer a medicação, pra monitorar sinais vitais, nada disso roda, entendeu? E eu fico extremamente chateada quando eu percebo tanto que eles trabalham e são mal valorizados, principalmente na questão financeira. Porque, por exemplo, um plantão de 12 horas, a gente consegue muito bem depois do almoço vir aqui no repouso, descansar 1, 2 horinhas. Eles não. Eles estão o tempo todo, tem a pausa pra comer, conseguem ir no banheiro porque um segura pro outro, mas é o tempo todo fazendo medicação, checando sinais vitais. Então, as 12 horas deles são 12 horas full realmente. E eles são muito mal valorizados, gente. Eu acho que o salário da equipe da enfermagem, tanto de técnico quanto de enfermeiro, teria que ser muito equiparado aos dos médicos ou até mais, sabe? Porque eles fazem um trabalho muito grande. Apesar de, tipo, só não prescreve a medicação e não define conduta. Mas do que adianta eu prescrever se a medicação não for feita? Eu, como estudante, eu enxergo isso e eu já pego isso pra tentar na minha vida profissional derrubar essas barreiras. Eu não quero de maneira alguma que a equipe me veja como algo acima. Eu quero que a gente trabalhe realmente em prol do paciente. Então eu vejo essas situações acontecendo e eu já guardo isso pra mim, pra melhorar isso nos meus futuros empregos que eu estiver trabalhando, pra ter uma boa relação com a equipe, porque eu tenho plena consciência da importância de cada um. Como eu falei pra vocês, teve essa parada, né? Era um senhor idoso de 87 anos, com diabetes, hipertensão. Ele já estava desde ontem, a frequência cardíaca dele estava caindo, estava usando medicação para tentar manter, mas ele teve essa parada, foi feita a reanimação, ele conseguiu voltar por alguns minutos, mas ele acabou parando de novo e faleceu. O que acontece? Quando tem uma parada, a gente tem o coração não tá batendo, o sangue não tá correndo, então o oxigênio não tá chegando. Então muitas vezes o que a gente olha? A gente olha a pupila. Se a pupila já não tá mexendo, a chance daquele paciente ter uma sequela neurológica é muito alta. Então você tem que colocar na balança também, sabe? Você vai fazer um senhorzinho de 87 anos, você vai ficar lá 50 minutos fazendo massagem pra só manter o coração batendo, mas ele nunca acordar. É óbvio que isso é uma coisa extremamente difícil de discutir, né? Mas existem casos que o paciente realmente, depois de 40 minutos, vocês viram, a gente, como eu falei, né? Foi feita a massagem, feita a adrenalina, feita a medicação, ele voltou, tinha pulso, muito fraco, mas foi feito todo o suporte pra ele, mas poucos minutos depois ele parou de novo, porque realmente o cérebro dele já tinha sofrido muito, então não estava mais conseguindo segurar os comandos para fazer o resto do corpo funcionar. Volto a frisar que os pacientes que a gente está perdendo são todos bem idosos, todos com comorbidades, não tem nenhum paciente jovem aqui. Eu até falei isso pra minha mãe estava muito preocupada comigo estar aqui. Aí eu falei, mãe, não tem paciente jovem aqui, não tem paciente sem comorbidade. É todo mundo realmente que tem uma série de problemas que acabam piorando o quadro, sabe? Às vezes o paciente já até se curou do Covid, mas aí a diabetes descompensou, a pressão alta, o coração tá fraco, tem alguma outra doença que não ajuda o paciente a sair daquele quadro, sabe? Agora eu tô esperando a hora do almoço e agora à tarde não tem muito o que a gente fazer, como eu falei, a gente só fica esperando intercorrências. Tem um paciente que a gente tá esperando o material chegar, que teve que buscar no outro lugar, porque não é um procedimento que normalmente faz aqui, que é a coleta de líquor, porque ele tá com os leucócitos dele muito aumentado no hemograma. E aí o doutor acha que ele pode estar com uma leucemia. Tipo, ele teve o Covid e tal, mas ele tem um quadro de leucemia. E aí precisa fazer a coleta do líquor pra mandar pra análise pra ver se realmente isso é verdade. Então a gente tá esperando buscarem esse material pra poder a gente fazer a punção. Outra coisa que aconteceu hoje foi que eu consegui passar a intubação. O doutor me explicou, ele me pegou minha mão e falou, mostra o movimento. O movimento do laringo, vou colocar uma foto do laringo aí pra vocês entenderem. Eu não sei, gente, tipo, a anatomia do objeto me dá muito a sensação de que você empurra assim, sabe? Faz um movimento de báscula, né? Só que não, você tem que empurrar ele reto. E aí quando eu aprendi a fazer isso, que eu aprendi isso hoje, você percebe tanto que fica mais tranquilo de intubar. E aí eu consegui e eu fiquei muito feliz. O doutor também falou que eu tô indo muito bem e eu tô muito feliz com esses avanços que eu tô tendo aqui. Antes de começar a falar, gente, por que a máscara tá no pescoço, eu acabei de pegar essa máscara, tá limpinha, por isso que eu coloquei ela no pescoço. Gente, hoje já é quarta-feira, já são 11 horas da manhã.
Ontem à noite não apareci porque eu ia fazer o boletim da noite, mas por volta da 1h da manhã a gente perdeu um paciente que estava com a gente desde o primeiro dia. E aí isso me deixou muito chateada, sabe? E aí eu não quis aparecer pra contar o que aconteceu durante o dia. A tarde foi tranquila, a gente ficou um tempo no repouso, depois foi passar os pacientes, teve a visita de um intensivista pra ajudar a padronizar, né, as prescrições, os medicamentos, questão de exames, padronizar o horário para ser colhido todos os exames, as gasometrias, tudo no mesmo horário para padronizar mesmo. Quando foi por volta das 6h30 da tarde, né, um paciente que era da outra ala, que é a ala semi-intensiva, começou a apresentar uma dor abdominal muito forte e com a barriga bem distendida, com bastante gás. Você fazia percussão, via que estava com bastante gás. E como o médico que eu acompanho é cirurgião geral, o médico de lá chamou ele para avaliar, ele avaliou. Ele entendeu que era um abdômen agudo obstrutivo. O paciente tinha 2 dias que não fazia cocô, mas parecia um ilho paralítico. Pode acontecer, o ilho paralítico é quando um pedaço do intestino ele para de funcionar. Ele não tem mais peristalse e aí o cocô não passa e logo o paciente fica com aquilo entupido e aí vai aumentando a quantidade de alimento porque o paciente está comendo, vai distendendo a alça e dá muita dor. Inclusive, se continuar isso, pode perfurar a alça, porque ela não consegue aguentar, tipo, tá entupido um pedaço e aí não aguenta, né, a expansão. Aí ele avaliou o paciente, pensou no ilho paralítico porque o potássio do paciente estava muito baixo. E aí ele pediu outra gasometria, viu que realmente o potássio estava baixo, repôs potássio, fez medicação anal para poder tentar desobstruir, né, ver se as fezes passavam. Com muita luta, depois de mais de 1h30 tentando, o paciente defecou e aí a dor abdominal dele melhorou. Só que logo depois que conseguiu desobstruir o paciente, a saturação dele começou a cair e ele começou a aumentar a frequência respiratória. Estava respirando 38 vezes por minuto, o que é praticamente o dobro do que o valor normal. E aí ele começou a rebaixar, ele começou a dar sinais de choque, pressão muito baixa, a frequência cardíaca também começando a baixar. E aí a gente começou a tentar tirar ele desse quadro, né? Infundiu bastante volume, fez quase 2 litros de soro para tentar segurar a pressão dele. Trocou ele para nossa ala, pegou ele da semi-intensiva, colocou ele na UTI mesmo. E aí tentamos segurar, sem mentira, a gente ficou quase 3 horas lá tateando, tentando segurar a pressão dele. Ele precisou ser entubado. Deu um trabalho para entubar, porque ele já tinha sido entubado alguma vez na vida dele e ele tinha uma traqueostomia. Então, quando você tem uma cirurgia prévia, dá uma alteração anatômica. E aí foi difícil para passar o tubo, porque a traqueia dele estava lateral. Depois que passou o tubo a gente ainda ficou lá um maior tempão tentando ver se conseguia manter a pressão alta, a pressão dele normal, né? E a gente precisou fazer adrenalina, sem mentira, acho que foram umas 5 ampolas de adrenalina até que conseguiu estabilizar a pressão dele. Inclusive o doutor me ensinou uma coisa muito interessante que eu não sabia, que é como estimar a pressão, porque quando a pressão tá muito baixa, às vezes o aparelho não lê. E aí a gente tem como estimar a pressão dependendo de onde você sente pulso. Ele falou que se você sente pulso radial, que é esse pulso que a gente pega aqui no punho mesmo, a pressão tá por volta, tá acima de 8. Quando pega na carótida, a pressão geralmente tá 6. E quando pega femoral, que é ali perto da virilha, tá no mínimo 5. Aí você já tem uma estimativa mais ou menos de como tá a pressão, se o aparelho não estiver lendo, se você não tiver alguma maneira de aferir a pressão no momento. Eu achei isso muito interessante, eu não sabia. Foi feito raio-x, realmente no raio-x tinha a distensão de alça, que reforçava o diagnóstico de um ilho paralítico por conta metabólica, né, por conta do potássio dele. Foi reposto o potássio dele subiu para 3, então as coisas começaram a melhorar. E por volta da 00:40 mais ou menos ele ficou estável, a gente conseguiu estabilizar ele. Só que nesse mesmo momento, o paciente que eu falei pra vocês, que era um paciente nosso, estava desde o primeiro dia, teve uma parada cardíaca. Foi muito triste, tipo, eu participei do ciclo de reanimação, fiz massagem. Ele era um idoso de 83 anos. Ele não estava entubado nesses dias que ele estava aqui. Ele estava só com catéter, que é aquele caninho que põe aqui. E ele estava assim relativamente bem. Hoje, no caso ontem, que ele teve umas dessaturações, que a saturação começou a cair, mas ele estava razoavelmente bem. Só que ele teve essa parada cardíaca e a gente fez vários ciclos de reanimação com adrenalina e com tudo, e ele não voltou, infelizmente. Eu fiquei muito chateada com isso, porque, tipo, a gente apega aos pacientes, principalmente quando a gente acompanha eles por vários dias seguidos, assim. Logo depois que isso aconteceu, a gente subiu pro repouso para descansar, porque às 5 da manhã a gente tinha que levantar, né, para acompanhar os pacientes.
Amanhã foi um pouco agitada por aqui. Esse paciente que ontem a gente conseguiu estabilizar estava precisando passar um acesso central para poder colocar as medicações. Tinha mais 3 acessos para passar, tinha o líquor para colher, então a gente tinha que fazer esses procedimentos, fazer as evoluções do dia, né, ver como é que o paciente estava. Tem 2 pacientes que estão em processo para saírem do tubo, então tem que mexer na sedação e diminuindo aos poucos até o paciente acordar. E tava tudo tranquilo. É muito pesado a gente ver uma morte assim atrás da outra. E é óbvio que o que me conforta é saber que a gente fez tudo o que tinha ao nosso alcance, assim, de monitorar os pacientes de perto, de checar toda hora, de ir lá várias vezes ao dia, ver como é que tá. Eu sei que a gente fez o que pôde, mas não deixa de ser triste, né? Agora eu vou tomar um banho e almoçar. Então, gente, já estou em casa. Na verdade, já tem uns dias que eu voltei. E eu sentei agora para contar um pouquinho, de maneira geral, do restante que eu pude observar lá do hospital de campanha, né? Nesses pedacinhos que eu consegui gravar, eu contei mais realmente os casos, o que estava acontecendo. Mas eu queria fazer uma análise meio que geral de tudo que eu observei, porque eu acho que isso também é válido. A primeira coisa que me surpreendeu muito foi a estrutura. Eu realmente imaginava algo muito improvisado, algo totalmente assim, sem o nível de tecnologia que eu observei lá. Todos os leitos, eles tinham os monitores, tinha respirador, tinha tudo que precisava realmente para que o paciente fosse monitorizado o tempo todo. Isso me deixou muito feliz, porque por mais que seja uma situação atípica, né, uma pandemia que a saúde teve que se reorganizar e que está sofrendo um colapso por conta do excesso de necessidade, eu fiquei muito feliz realmente de ver que os pacientes estão recebendo, estão tendo acesso a tudo aquilo que a gente tem de tecnologia disponível para poder ajudar. Lá nesse hospital de campanha eram 3 blocos, bloco A, B e C. O bloco A é onde ficavam os pacientes que eles já estavam preparando para alta. Eles já tinham sido, às vezes saíram da UTI ou ficavam só na observação, mas que já estavam bem e já estavam preparando para ir para alta. No bloco B era a nossa UTI, que eram 50 leitos, dividido entre semi-intensivo e a UTI mesmo. Na UTI nós tínhamos 30 leitos e os outros 20 ficavam do outro lado do corredor, onde eram outros médicos que ficavam responsáveis, mas eram pacientes que na maioria das vezes eles estavam acordados, eles estavam comendo sozinho, eles só estavam realmente com comorbidades, eram mais idosos e precisavam de uma atenção especial, mas não estavam entubados, nem com a necessidade de um olhar mais de UTI. Mas de qualquer maneira eles estavam ali do lado, porque se qualquer coisa acontecesse, eles podiam rapidamente ser levados para uma unidade com a maior disponibilidade de recursos, né? E o bloco C é o que ficava responsável pelas admissões. Então todas as ambulâncias que chegavam, o médico do bloco C que ficava responsável por admitir aquele paciente, exceto os que já vinham regulados para a UTI, que já vinham em estado grave, em alguns até já entubados. Marabá é uma cidade de 300 mil habitantes que tem um hospital municipal e um hospital regional, além do hospital de campanha. E pelo que eu entendi, quando o paciente estava muito grave no hospital de campanha, ele podia ser regulado para o regional. Eu vi que tinham 2 pacientes que estavam com a solicitação da regulação, né? Mas isso depende da questão de ter vaga de leito para poder mandar o paciente. E eles não estavam graves nem por conta do Covid, é porque eles acabaram desenvolvendo outras comorbidades, né? Teve um paciente que ele teve uma lesão de uretra e tinha um outro paciente que ele estava renal crônica, né? Estava precisando de hemodiálise. Inclusive teve até um paciente que fez hemodiálise lá no hospital de campanha, mas em alguns casos realmente a gente precisava mandar para um serviço de maior porte. Realmente acontecia algumas vezes de faltar material ou algum medicamento, mas isso acontecia não por falta de recebimento, tinha caminhão chegando toda semana, tinha material chegando todos os dias, mas por conta do alto fluxo, né, gente? Tinha muita demanda de material, muita demanda de medicamento, mas toda vez que alguma coisa era realmente necessária, que não tinha como substituir por outra medicação ou por outro material, e a gente falava, não, eu realmente estou precisando, aquele paciente precisa disso, eles davam um jeito de conseguir, buscavam no hospital, davam um jeito de ir no almoxarifado, realmente o material aparecia, então nenhum paciente deixou de receber assistência ou cuidado necessário nesse quesito. Como lá era uma área de risco por conta da contaminação e também pelo estado grave dos pacientes, não existia horário de visita dos familiares. O que acontecia é que do outro lado nós tínhamos uma área de assistência familiar, que os familiares podiam se dirigir para receber informação diariamente do quadro daquele paciente.
as únicas vezes que eu vi o médico realmente tendo contato com a família foi pra dar notícia de óbito, infelizmente. No bloco B, que ficava a UTI, em que eu estava acompanhando, ficava uma média de 10 pacientes para cada médico, o que é uma quantidade boa. Como a gente chegou na sexta-feira e ficou seguido todos os dias, a gente preferiu pegar o mesmo grupo de pacientes, então a gente acabou acompanhando esses mesmos pacientes, o que foi muito bom, que você acaba já conhecendo a história, sabendo o que aquele paciente tem mais de comorbidade. E eu achei isso muito bom, porque a gente conseguia ver melhor a evolução de cada um, ver o que estava melhorando, o que estava piorando. Todos os dias eram colhidos os exames e a gente tinha um sistema no computador que eu achei muito legal para ter acesso a todos esses exames. Então toda noite, quando era hora de fazer a prescrição, a gente olhava o que o paciente tinha passado durante o dia, ver se precisava incluir ou tirar alguma medicação, ver como é que estava no estado geral desse paciente, olhava os exames para ver se não tinha nada precisando ser corrigido, né? Às vezes uma infecção que estava começando a aparecer, ou então os eletrólitos, né? Sódio, potássio. Então eu achei muito legal isso de acompanhar os mesmos pacientes. Foi bom ver os outros, foi bom ver paciente recebendo alta, foi especial ver paciente saindo do tubo. Então é um cenário triste, é um cenário que, principalmente porque são idosos, e eu não sei se é só comigo, mas eu nunca gostei de UTI nesse sentido, porque a maioria dos pacientes são idosos. E aí isso me incomodava um pouco. Mas eu tentei, nesses dias por lá, não focar nessa parte tão triste, e sim ver as oportunidades, né, para os pacientes, saber que eles estavam ali recebendo um tratamento que merecia, sendo assistido por médicos capacitados, com uma estrutura bem montada, com as medicações necessárias, com qualquer coisa que eles precisassem, estava ali. Então eu fiquei feliz, tentei mostrar isso pra mim mesma, né? Tentei colocar isso dentro de mim e avaliar por esse lado, ver que apesar de toda essa situação, eles estavam sendo bem assistidos, e isso me trouxe uma paz no coração muito grande. Saber que eu estava ali podendo ser útil de alguma maneira também foi o que mais me deixou tranquila, mesmo com tanta coisa acontecendo, mesmo tendo que me deparar com situações muito tristes, tipo óbitos acontecendo na minha volta, pacientes ficando graves, pacientes chegando graves. Mas saber que eu estava ali podendo ser útil, mesmo não sendo muita coisa, só uma estudante no sexto período, eu podia fazer alguma coisa. Eu acho que é isso, gente, que eu tenho pra falar. Eu tô um pouco nervosa, eu não sei porquê. É isso, esse foi o vlog de mais uma experiência nessa minha vida acadêmica. Eu agradeço muito por vocês acompanharem por aqui. E queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, dei o like de vocês nesse vídeo, me seguirem lá no Instagram pra verem mais da minha vida acadêmica de pertinho, também me conhecer um pouco mais. E a gente se vê no próximo vlog. Tchau!